Glória a Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não só materialmente, financeiramente falando, mas ministerialmente, espiritualmente falando, que nós possamos viver esse propósito. Queridos, esses dias, durante a conferência na igreja da cidade, eu tive o privilégio de poder sentar, estar um tempo um pouco com o pastor Carlito. Inclusive, tive a honra de estar lá na sala de apoio pastoral com eles. Foi um tempo muito precioso. Carlito é um amigo, não só um mentor, mas um amigo muito querido, e que tem feito parte conosco também da missão na África. E é gigante o que o pastor Carlito tem feito, é gigante as influências, são milhares de igrejas debaixo da influência dele, mas ele tem um coração de servo, e quando a gente se relaciona como amigo, à mesa, é algo assim, é gente como a gente, né? E ele me deixou numa situação bem constrangedora assim para mim, né? Ele falou assim: pois é, Elian, já preguei em tantas igrejas em Curitiba, na sua, nunca. Daí eu olhei e falei, mas o Carlito prega para 10 mil, 50 mil, para milhares, na igreja dele mesmo, todos são, acho que 4 cultos por domingo, com mais de 5 mil pessoas. E aí naquele momento assim, eu falei, olha, eu não vou esconder do senhor. Eu nunca lhe convidei por uma razão. Eu acho que o senhor merece ir num tempo que a gente estiver frutificando mais, que a gente estiver maior, mais estável. Quero apresentar um testemunho para ti. Aí ele olhou, ele me perguntou assim, você acha que se eu for lá não podia ajudar? Quem sabe se eu já tivesse ido, a igreja não teria crescido mais também? Ou seja, dizendo assim, que me importa se a igreja está pequena ou grande? Mas aquele momento me levou a um ponto de entender esse tema, um ponto de inflexão. Aquele momento me levou a colocar, a me questionar, e aí ele até comentando comigo perguntando sobre o Everaldo, nosso amigo aqui, apóstolo Everaldo, e eu disse, olha, tanto eu como o Everaldo, nós estamos num momento como se as nossas igrejas estivessem num platô. A gente cresceu, subiu, estabeleceu e estacionou. E não é esse o propósito de Deus para a igreja. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, isso fez eu refletir sobre essa palavra, a qual eu quero compartilhar com vocês hoje, e o tema dela é ponto de inflexão. Ponto de inflexão. E a palavra de confronto é: decida o que você quer, senão você não tem. Decida o que é que você quer, senão você não tem. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para o seu ministério? O que é que você quer para o seu casamento? O que é que você quer para a sua vida profissional? Então, decida o que você quer, senão você não tem. O texto básico para nós meditarmos aqui, Isaías 43, 19, que diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que é um ponto de inflexão? Só para a gente pensar um pouquinho, eu quero falar sobre o que seria o ponto de inflexão no seu
ministério, na sua vida e ministério, e o que é um ponto de inflexão numa igreja. O ponto de inflexão na nossa jornada ministerial, pensando, quando você olha e pensa em você mesmo, em seu ministério, é exatamente um momento em que decisões precisam ser tomadas. Um momento decisivo da nossa vida. O ponto de inflexão, nós chamaríamos de uma forma mais simples, seria um ponto de virada. Um momento de virada, um momento decisivo, um momento em que tudo muda, seja o que for. E como que nós chegamos e entendemos que estamos num ponto de inflexão na nossa vida? Às vezes, quando passamos por uma crise, tem tantas crises que às vezes vem na vida de um líder, às vezes uma crise, se estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa, se realmente é isso que Deus tem para mim. Às vezes é uma revelação de Deus, às vezes Deus revela e mostra algo para você, que leva você a entender que precisa mudar, que precisa entrar num outro caminho, num outro nível. O ponto de inflexão também é um momento de estarmos num lugar mais profundo. É quando chega e fala assim, até agora a minha vida foi rasa, mas eu preciso tomar algumas atitudes pessoais, como líder, como sacerdote, como profeta, profetiza sobre a minha casa, então eu preciso tomar algumas decisões. Então, às vezes, por uma revelação de Deus e por um chamado mais profundo, ir mais fundo, além de onde foi até então. Então, aqui que isso pega, presta atenção nessa palavra. Quando é que nós sabemos que estamos num ponto de inflexão ministerial? É quando o líder, ele deixa de apenas ter um ministério e passa a ser entregue ao ministério. Eu não tenho um ministério, eu sou do ministério. Eu sou o ministério sou eu. É quando o líder é um ministério que eu tenho, porque o que eu tenho agora posso não ter depois. Mas o que eu sou agora, eu vou continuar sendo melhor ou pior depois. Mas é quando eu me torno o próprio ministério, como um servo moldado pela vontade de Deus. Você consegue entender isso? Então, no nosso ministério, a gente entende que chegou num ponto de inflexão exatamente quando deixamos de ter apenas um ministério, entre aspas, e passamos a ser entregues ao ministério, moldados pela vontade de Deus. Quando nós falamos aí de igreja coletivamente, porque isso que eu disse anteriormente aqui é individualmente. Agora, quando a gente fala da igreja coletivamente, a gente precisa se perguntar assim, quando é que uma igreja chega num platô? Quando é que uma igreja chega num platô? É exatamente essa pergunta que a gente precisa ter na nossa vida. É quando a igreja cresce, seja de 5 para 10, ou de 10 para 20, ou de 20 para 40, ou de 40 para 80, e chegou em 80, o maior nível que chegou ali, e ela fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por vezes assim, cresce 10, diminui 15, cresce 15, diminui 10, e a igreja fica sempre nesse lugar que é um platô, é como sobe uma montanha, e lá em cima da montanha tem um platô. Naquela imagem, volta um pouquinho para mim a imagem do ponto de inflexão. Essa imagem ela é muito comum, ela é uma imagem usada, se você procurar na internet, você vai encontrar. As empresas usam para falar dos momentos, dos processos,
Mas nós, como igreja, falamos sobre as conquistas. Então, sobe, de repente chega num ponto e que, se não voltar a subir de novo, se nesse ponto de inflexão não tiver uma tomada de decisão, de mudar, de rever a visão, de receber o que Deus tem para a sua vida, ela não vai fazer essa curva para cima, ele vai começar a descer. E é por isso que a gente precisa entender que muitas igrejas morrem. Muitas igrejas morrem, não é apenas por causa de pecado. Muitas igrejas morrem simplesmente por não estarem atentos à voz de Deus e ao propósito de Deus. Então, o platô é aquele momento que o crescimento desacelera, porque nós precisamos entender, tudo que é vivo cresce, se multiplica. A igreja não é feita para chegar num limite, não existe um limite de números de pessoas. Quem limita muitas vezes somos nós, são as nossas limitações mentais, espirituais, que às vezes limitam o crescimento, mas para Deus não há limite. Pelo contrário, o propósito de Deus é exatamente que a igreja tenha um crescimento. Então, diante disso, quando a igreja para de crescer, quando ela desacelera ou para de crescer, é sinal que algo precisa ser realinhado. É sinal que alguma coisa que está sendo feita, que talvez deu muito certo por anos, agora já não está dando certo mais. E às vezes a gente insiste nas mesmas estratégias, nos mesmos jeitos de fazer. E a gente às vezes diz assim, quando eu tinha a célula, quando a minha célula, 10 anos atrás, eu fiz essa estratégia, bombou. Mas deixa eu dizer para você, do que você andava 10 anos atrás? Alguns andavam de bicicleta, outros andavam a pé, andava de ônibus. Hoje, do que você anda? De Uber. Se não tem carro, você anda de Uber. É igual, o tempo que nós estamos vivendo hoje é igual 10 anos atrás? Completamente diferente. Agora nós precisamos entender que parecem que algumas vacas sagradas nos processos ministeriais, algumas coisas imexíveis. Não podemos mexer nisso aqui. Então nós precisamos entender que, e eu estou falando isso para vocês porque eu tenho a clareza de que nós estamos num ponto de inflexão, que ou nós nos posicionamos para seguir em frente e crescer e pegar essa curva para cima, ou todos nós vamos começar numa curva descendente. E não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos realinhar. Nós precisamos entender que o ponto de inflexão com relação a uma igreja é exatamente o ponto estratégico e espiritual. Um ponto de inflexão estratégico e espiritual. A gente precisa mudar as estratégias, mudar a forma como fazemos as coisas, mas nós precisamos mudar espiritualmente também. Talvez você pergunte assim, mas a oração de ontem era diferente da de hoje? Por incrível que pareça, o diabo mudou as estratégias dele, mas nós não mudamos as nossas orações. Eu pergunto para vocês assim, vocês veem hoje muita gente possesso, manifestando demônio por aí, na célula, na igreja, qualquer lugar onde começa a orar? Agora eu pergunto, diminuiu o número de pessoas, de demônio na vida das pessoas? Diminuiu o número de pessoas endemoniadas? Então o que aconteceu? A igreja perdeu a força. Não, o diabo mudou a estratégia. Porque o diabo sabia que quando ele pegava alguém, né? Vinha como que é o nome daquele pastor? O Getúlio. Vinha o Getúlio aqui e pau nele. Mas qualquer crente, em nome de Jesus, repreende, manifestou, falou, é demônio, né, Isabel? É demônio, está aqui, vai embora e bate em retirada em nome de Jesus. Quando não faz, igual, tinha um pastor que foi pastor um tempo aqui da igreja, que ele começava a pregar e às vezes até fazer graça, manifestava um demônio, falava, fica aí, amarrado aí, fica preso aí. Depois de terminar de pregar, eu vou te expulsar. Era o jeito dele, né? E eu...
Aí o detalhe é assim, que os irmãos ficavam ficava tudo espiritual. Tudo espiritual. Você quer ver ficar espiritual é quando manifesta demônio e quando acaba a luz. Né? Acabou a luz. Então, mas deixa eu dizer para vocês que nós precisamos entender que o diabo mudou as estratégias, mas nós não mudamos as nossas orações. O diabo mudou as estratégias, mas muitas vezes nós não estamos percebendo como fazer para desarmar as bombas dele. Não é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, senão talvez você vai perguntar, mas quais são as estratégias do diabo hoje? Ao invés da possessão, a estratégia do diabo hoje é depressão. Traz depressão, tristeza, crise de pânico. Tem gente que começa a andar com um laudo debaixo do braço. Tem que expulsar esse demônio muitas vezes. Tem que começar orando pelo laudo. Entendeu? Tem que começar falando, queima esse laudo, Jesus. Porque tem umas pessoas que acreditam mais no laudo do que em Jesus. Do que na promessa. Não sei se vocês sabem, não estão entendendo o que eu estou falando. Então é importante a gente entender que como igreja, o ponto de inflexão é exatamente a gente ter uma inflexão estratégica e espiritual. Mas isso precisa ser encarado com discernimento e coragem. Se a gente não tiver discernimento espiritual do tempo, do momento e da maneira como nós precisamos fazer, e se a gente não tiver coragem, a gente não faz. Porque demanda trabalho, demanda processos. Então o que eu quero que você, talvez eu não precise nem... Vocês já são bem inteligentes, vocês já entenderam que nós estamos propondo algumas mudanças em áreas estratégicas da igreja com um propósito, entendendo que precisamos revelação de Deus, discernimento de Deus, direção de Deus. Eu digo para você assim, nós não temos nenhuma estratégia mirabolante. A estratégia que nós temos é ouvir a Deus, é começar a botar o joelho no chão, e é por isso que a gente vai começar com uma vigília esse sábado, agora 10 horas da noite, 22 horas, das 10 às 3 da manhã. Não é uma vigília para movimento, é uma vigília para envolvimento. A gente precisa ouvir a Deus, parar para ouvir a Deus como igreja, como corpo, como liderança. Ou nós não vamos ver acontecer aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Então, queridos, nós precisamos ter coragem. Sabe, pensa que não deu um friozinho na barriga quando eu vi a igreja cheia domingo de manhã? E falar assim, no domingo que vem de manhã não vai ter culto. Pensa que não dá um friozinho na barriga? E se eu estiver errado? E se a mudança não der certo? Vocês pensam que a gente faz tudo assim, simplesmente? Se der errado, tudo bem? É por isso que a gente precisa ouvir a Deus. É por isso que a gente precisa também ter uma equipe que ouve a Deus. É por isso que a gente precisa ter conselhos de sabedoria. A gente precisa ter alguém que possa realmente ter da parte de Deus esse entendimento. Existem duas afirmações no texto que nós lemos hoje, e eu quero aqui trazer espiritualmente algumas coisas para nós. A primeira delas é, eis que faço uma coisa nova. Há uma outra versão da Bíblia que diz está saindo, e a segunda coisa, está saindo a sua luz. Nós precisamos ter esse entendimento. O que a gente precisa responder a essa pergunta. Não percebeis? E não percebeis? Qual é a promessa de Deus? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que a palavra que tem assim falado muito forte ao meu coração nesses dias é algo novo. Algo novo. A primeira ministração que eu preparei para ministrar para vocês aqui era só sobre isso, sobre algo novo. Algo novo.
E como eu compartilhei, não sei se foi com os líderes, não sei se foi na igreja, mas na cidade conference, um momento para mim mais impactante, por incrível que pareça, diante de tantos preletores tremendos, de tanta unção, de tanta lágrima que a gente recebeu, que a gente derramou, de tanta palavra que a gente recebeu. Para mim, o momento de pé nos peitos foi quando terminou na sexta-feira o culto, e eu já estava saindo rápido, porque com fome e vontade de comer alguma coisa, para ir para casa descansar, e um irmão me pega pelo braço, já no meio da multidão, do lado de fora do templo, e começa a me entregar uma palavra. E a palavra começava exatamente sobre Deus me dar uma marreta. Vejo uma marreta na tua mão. Na hora assim eu falei, ei, vou quebrar tudo. Mas a palavra de Deus assim, daí eu perguntei, mas por que a marreta? Ele falou assim, porque você precisa da marreta, porque para esticar as lonas, para o espaço da sua tenda, para poder fixar o que vai segurar. Larga o espaço da tua tenda. Esse é um tempo de alargamento, esse é um tempo de crescimento. Eu recebi essa palavra sobre a minha vida. Eu sei e eu sinto que nesse tempo virou uma chave dentro de mim. Eu não sou mais o mesmo pastor, o mesmo pregador. Uma coisa muito forte aconteceu e eu consigo entender assim coisas que eu não entendia antes em Deus, sobre a minha vida e sobre aquilo que está acontecendo. Então a pergunta do Senhor é assim: vocês não estão percebendo que Deus tem trazido profetas sobre esse altar para liberar palavras, que Deus tem levado pessoas na sua casa para falar algo de Deus sobre a sua vida, que ao abrir a palavra, muitas vezes você se vê impactado com o que Deus está fazendo. Então, Deus tem feito essa promessa, não importa se nós estamos no meio de um deserto, porque é esse sentimento que temos algumas vezes diante de algumas circunstâncias que nós estamos vivendo ou passando, pessoal, ministerial, familiar. Às vezes a gente se vê no meio de um deserto, e o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo, eu porei um caminho no meio do deserto. Você não vai ficar sem direção, porque a história de caminho no meio do deserto é porque não tem necessariamente no desertão mesmo, não tem estrada, porque a areia, a movimentação, a sedimentação das coisas, ela muda, encobre tudo, e o Senhor está dizendo assim, eu sou o teu GPS, pode continuar andando, porque você vai andando e o caminho vai se fazendo diante de você, você não vai perder a direção. E aí ele diz também, e colocarei rios no ermo, no lugar onde não tinha possibilidade de nada florescer, nada frutificar, nada crescer, era apenas um ermo. Quero dizer, o Senhor disse assim, eu vou colocar rios lá, vai se tornar um lugar úmido, um lugar frutífero, um lugar abençoador. Então, o que nós precisamos entender de Deus para a nossa vida é que Ele tem algo novo. Então, a palavra de Deus para nós hoje é preparem-se. Fala para o irmão que está ao seu lado assim, prepare-se. Sabe? Eu quero declarar isso, vocês vão ver o que vocês nunca viram, vocês vão viver o que nunca viveram, e vocês vão experimentar algo como nunca experimentaram antes. Tudo que experimentaram até aqui não chega aos pés daquilo que Deus está fazendo e liberando sobre nós. A gente precisa confiar, a gente precisa crer. Nós temos alguns irmãos, alguns líderes, algumas pessoas aqui que viveram o nosso momento áureo dessa igreja, que quando nós não nos comportava lá embaixo, nós viemos para cá, aqui nessa igreja do lado, já não nos comportava, mas também quando nós viemos com fé aqui para a tenda, com todos os desafios, esvaziou, depois encheu de novo.
E eu quero dizer para você, nós precisamos entender que o Deus que fez a promessa lá atrás, Ele não é mentiroso, Ele não é enganador. Se alguma coisa aconteceu no meio do caminho, não é culpa dele, é culpa nossa, é responsabilidade nossa. Mas Ele nos dá essa oportunidade de estar num ponto de inflexão novamente, para que nós possamos viver essa virada de Deus na nossa vida. Então eu quero declarar para você, nada é comparado àquilo que Deus está enviando, àquilo que está vindo. Se a gente preparar o ambiente, se a gente preparar o coração, se a gente declarar, como declaramos nessa canção aqui, para que o fogo venha a arder em nós mesmos. Se nós declararmos que a gente ainda tem muita lenha para queimar, você vai ver o que Deus tem para fazer nesse novo tempo. O que vocês experimentaram não dá para ser comparado com o que está por vir. É por isso que o Senhor diz para nós assim: deita fora o velho, porque o novo está chegando. Deita fora o velho, porque o novo está chegando. Abre espaço para o novo. Tem que remover as coisas velhas. Irmãos, isso começa pelo seu guarda-roupa. Se você não tirar as coisas velhas de lá, o novo não vai vir, sabe? Aproveita a desculpa do bazar da Rede Jovem, sabe? Aproveita a desculpa do inverno de ajudar alguém, tem alguém que precisa. A gente tem que começar por estas questões. Se você não tirar o carro velho da garagem, não vai vir o carro novo também, irmão. Sabe, porque o carro velho vai ficar te dando despesa, vai ficar quebrando, vai ficar... Então, tira o carro velho da garagem, leva lá na loja do Jorge e sai com um carro novo de lá, sabe? É importante você abrir o espaço, o lugar que você quer receber o novo de Deus na sua vida. A única coisa que a gente não pode remover são os marcos antigos. O que são os marcos antigos? Os princípios de fé, fidelidade, honra, aquilo que temos aprendido dos pioneiros, daqueles que foram antes de nós, são marcos que estão estabelecidos para nós através daquilo que a Bíblia tem para nós. Princípios são escritos na pedra. Princípios são escritos com tinta, enquanto que estratégias nós escrevemos com lápis. Entenderam? Lembra quando você estava começando a ser alfabetizado? Você podia escrever com caneta? Não. Por quê? Errava muito e aí precisava apagar. Aí veio um tempo que a gente começou a escrever com caneta. E aí inventaram uma borracha vermelha e azul. Lembram dessa? Apagava, mas rasgava a folha. Então, o que a gente precisa entender é que os princípios de Deus para nós são irremovíveis. Agora, as estratégias são escritas a lápis. Talvez a gente tem que mudar algumas estratégias. Até então, nós tínhamos a estratégia do culto da manhã e da noite. Nós estamos alterando essa estratégia por esse tempo, porque estratégias mudam. Deus não muda, princípios não mudam, mas as estratégias mudam. O problema é que, às vezes, a gente quer ver algo novo, diferente acontecendo na nossa vida e no nosso ministério, mas se você continuar com as mesmas estratégias, você vai ter os mesmos resultados. Essa é uma lei. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, a gente vai morrer de velho. A gente vai passar raiva, a gente nunca vai conseguir. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa mudar as estratégias. O pastor Carlito, ele diz assim: não se faz igreja como antigamente. A gente precisa entender que tem algumas igrejas que elas estão lendo o jornal de ontem. As notícias de ontem, para que serve?
Agora, na época da internet, já não está dando nem para escrever, né? De uma hora para outra já muda as ideias. Então, nós precisamos entender que há um tempo novo, está saindo à luz, e o sair à luz significa que Deus está abrindo o nosso entendimento. E é interessante quando a gente olha a diferença do entendimento de duas pessoas no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Jesus crucificado, e ele tinha um malfeitor à sua direita, ele tinha outro à sua esquerda. Um dos malfeitores zombava de Jesus, estava ali murmurando, resmungando e falando tantas coisas a respeito de Jesus. Então, esse era o entendimento dele, ou a falta de entendimento. Estava com o Salvador do lado dele e deixou passar a oportunidade de salvação. O outro malfeitor, o que ele fez? Lembra-te de mim. Nós temos esses dois tipos de pessoas dentro da igreja. Não são malfeitores, né? Mas, só para usar de exemplo, nós temos esses dois tipos de pessoas num processo de liderança. Nós temos aqueles que têm um discernimento raso, um discernimento humano, carnal, e nós temos aquele que tem um discernimento espiritual, aquele que entende que a revelação. Deixa eu dizer para você, essa questão do discernimento está mais ou menos na expressão da experiência de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas e todo mundo assustado e impressionado com as coisas. Pedro ficou impressionado e falou: Senhor, se és tu, me chama, me manda eu ir ter até com você. Ele sabia que se fosse Jesus, ele ia conseguir andar sobre as águas e ele ia sobreviver. E de fato aconteceu, apesar dos percalços, apesar das circunstâncias. Jesus mesmo conta a história para nós, para a gente entender que mesmo quando nós temos uma consciência clara do que Jesus pode fazer, do poder de Jesus, muitas vezes a nossa fé abala. Muitas vezes o que nós não podemos perder é o foco dos olhos em Jesus. A gente tem que manter os nossos olhos em Jesus. O que fez com que Pedro pudesse não afundar e não afogar, voltar, é manter os olhos em Jesus. Então, essa clareza de entendimento é importante para a nossa vida, para o nosso coração. Está saindo uma luz. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Levanta os teus olhos e vê. Não baixa a cabeça. Você não foi feito para olhar para baixo, você foi feito para olhar para frente e olhar para cima. É por isso que Deus te deu essa visão. Deus não colocou olhos por trás da sua cabeça, que você não foi feito para ficar olhando para trás. Você foi feito para olhar para frente e olhar para cima. Você foi feito para olhar ao redor, e a palavra do Senhor é: levanta os teus olhos e vê. Nunca teve um versículo tão importante, tão atual como esse. Não conheço outro. Nós somos a geração, não percebe-se nada do que está acontecendo. E o que o Senhor está dizendo? Tira os olhos do celular, tira os olhos do tablet, levanta os olhos e vê. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor, tem muita coisa que Deus está fazendo. Levanta os olhos e vê. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos os pastores, os líderes, de pastorear apenas pelo WhatsApp. Nós somos tentados a isso, a ter a ideia: eu mandei já uma mensagem. Se respondeu ou não respondeu, o problema dele, mas eu mandei a mensagem. Mas o Senhor está dizendo: levanta os teus olhos e vê, observa. Porque só no mandar a mensagem, talvez nós não conseguimos ver como está o estado de espírito, o coração, como está a movimentação, como que as coisas estão acontecendo. Você consegue entender isso?
Nós precisamos, e isso serve para mim também, nós precisamos ter esse entendimento. Gênesis 13, 14 a 17, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e porque eu darei para sempre a ti e a tua descendência e toda a terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a ti. Eu me lembro que o momento que nós mais conquistamos foram momentos que nós, como igreja, fizemos caminhadas de oração por essa cidade. Vocês lembram? Nós tivemos alguns momentos, tipo, numa estação, num tempo, nós nos dividíamos para orar nos lugares públicos. Houve uma ocasião que nós nos dividimos, tivemos um tempo para que alguns responsáveis por áreas específicas na cidade orassem por tudo que era público que tivesse no lugar. Se tivesse uma UPA, se tivesse uma escola, se tivesse tudo que era para orar. Se era quem ficou responsável pelo lugar da prefeitura, da Câmara Municipal e tudo mais, ou seja, a gente levantou os olhos e começou a observar a terra e orar nesses lugares. Mas houve um tempo que nós também estaqueamos os lugares. Houve outro tempo que nós percorremos rua por rua dessa cidade. Nenhuma rua dessa cidade ficou sem receber uma gota de óleo, de unção, de oração. Mas a gente cansa, né? Às vezes a gente desgasta, às vezes a gente, já fizemos, já resolveu, mas o Senhor, você vai ver o seguinte, que a conquista, a devolução, o que Deus quer te devolver, o que Deus quer te dar, quando a experiência era quando Abraão teve a circunstância com a crise com Ló. E aí, depois que separou Abraão de Ló, parece que ele tinha perdido tudo, porque Ló ficou com a melhor parte, ficou com a parte mais produtiva, ficou com toda a coisa. Agora Deus fala assim: não olha para baixo, nem olha para trás, nem fica resmungando, levante os seus olhos e olhe por todos os lados, e o que você conseguir ver é aonde a sua visão alcançar, é aí que você vai chegar. E aí depois ele diz, conseguiu ver? Então agora vai andar pelo teu lugar, vai andar pelo lugar da sua conquista, vai andar. Nós temos feito com as nossas células aquela tradicional caminhada de oração ao redor da célula, toda semana, ou pelo menos uma vez por mês. O que é isso, apóstolo? É conquista territorial. Fazer, se tem uma quadra, ok, se é só uma rua que vai até o final, ok, vai até o final e volta e faz. Mas não tem nem muito morador, não importa, Deus fala de território também, de tomada de território. Às vezes a gente, por que a gente não faz as células tudo na igreja? Esse território já é de Jesus. A conquista celular não é uma conquista só de pessoas, é uma conquista territorial, não é por causa de nós não vamos ganhar dinheiro, ganhar território, agora eu tenho uma escritura pública de um lugar, não, o que nós precisamos entender é que o mundo espiritual é territorial, os principados, as potestades, eles são territoriais, eles tomam determinados lugares e dizem assim, é meu, esse lugar é meu, e é por isso que tem muito lugar que você vai ver a droga, a prostituição, a violência, as coisas proliferarem e crescerem. Você vai ver alguns lugares que parecem ser amaldiçoados, que eles não prosperam de jeito nenhum, abre negócio lá, fecha, às vezes abre banco lá, fecha, e aí o que precisa é abrir igreja, precisa abrir célula, precisa ter trabalho evangelístico nesse processo. Então, andar, percorrer o lugar que Deus está colocando diante de você, isso também implica, irmãos,
numa estratégia que nós fazemos algumas vezes, que é por vezes fazer a célula em lugares diferentes, pelo menos uma vez por mês sair com a célula para uma outra casa. Isso implica também a gente entender que precisamos retomar o processo das casas de paz, muitos lugares sendo tomados ao mesmo tempo. Então a gente vai entendendo que a palavra de Deus tem princípios invioláveis para nós. Ver é o princípio básico para possuir. Ver é o princípio básico para possuir. Você precisa ver espiritualmente, você precisa ver fisicamente também, porque eu vou dizer para você, nós estamos aqui, nessa terra, nesse terreno, nesse território, hoje, porque um dia eu vi, os meus olhos se encantaram, depois eu vi uma placa que estava de vende-se, depois eu medi de norte a sul, de leste, cada espaço desse terreno aqui, eu sozinho vim aqui, e isso era barro, mato, carrapicho e tudo mais. Eu estou só dizendo isso para você, não é que eu sou bom ou melhor, não, eu só estou dizendo que Deus é verdadeiro, o que Ele promete, Ele cumpre. Existem algumas coisas que estão materializadas diante de nós, então a gente tem que despregar a bunda da cadeira, a gente precisa tirar os olhos do celular, e a gente precisa começar a ir orar por aquele discípulo que está doente. A gente precisa ir lá na casa, se você é um líder de ministério, de conhecer a casa das pessoas que são do seu ministério, seja do ministério de dança, seja do ministério de música, sabe, Marina, marca um almoço e leva o Igor junto ainda, sabe, menina por menina. Mas é a casa da minha mãe cozinha bem também, você está entendendo? É importante a gente entender que é esse propósito que Deus está estabelecendo. Se você quer conquistar o coração, conquistar vidas, pessoas, a gente precisa entender que o Senhor está dizendo, se você não consegue ver, você não consegue possuir, você não consegue alcançar. Nós não temos que lembrar que a tradição, ela invalida a palavra de Deus. É importante a gente entender que a religiosidade engessa, e nós já nos livramos disso, mas por vezes nós criamos uma outra gama de religiosidade, pastor Valdomiro. Às vezes a gente se livrou da religiosidade de 20 anos atrás, mas agora a gente ficou religioso de coisas que a gente começou a fazer de 20 anos para cá. Então nós precisamos entender que nós nos movemos pelo Espírito de Deus. A falta de entendimento limita a sua influência. A palavra de Deus em Atos 10, 9 fala de uma visão que Pedro teve. Só para vocês entenderem esse texto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Oh, que bonito, que lindo. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição ainda estava preparada, ele teve uma visitação e caiu em êxtase espiritual. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O contexto é o seguinte: Pedro era judeu de religião, de tradição. Os judeus até hoje não comem camarão, não comem carne de porco e nenhum tipo de derivado. Tem vários tipos de animais que a Bíblia fala ali nas questões da pureza, a respeito quando foi dada a lei que o povo estava no deserto. Então, ele tinha todo esse conceito e diz assim: eu sou o cara, eu não como nada que a Bíblia proíbe. Mas agora Pedro já era
convertido, já tinha tido Jesus, a lei já tinha passado, as regras alimentares eram regras de saúde, por causa que o povo estava no deserto. Tinha vários tipos de coisa que não era possível comer no deserto. Então Deus estabeleceu algumas. Agora vem Jesus, o véu se rasga, ele agora diz claramente que esse novo tempo, agora o evangelho não é mais dos judeus, mas ele é também o evangelho de todos aqueles que acreditarem em Jesus, ou seja, todos os homens e mulheres de todas as nações, eles agora podem partilhar da mesma fé, da mesma unção, da mesma graça. Pedro, ele nessa viagem, ele foi para um lugar onde já eram gentios, não eram judeus que moravam ali. Então agora, ele não tinha que impor o costume deles ali, mas ele tinha que entender o processo. Ele estava com fome, subiu o terraço, estava esperando a comida ficar pronta, foi orar um pouco. Está com fome, irmão? Ao invés de murmurar, vai orar. Se não tem terraço na sua casa, vai para a varanda. Se não tem varanda, vai para a despensa, mas vai para algum lugar, vai orar, sabe? Enquanto a comida fica pronta, ao invés de ficar apurriando a sua mulher, sabe? Vai orar, sabe? Ou então vai arrumar a mesa, né? E pelo menos fazer um suco, ajudar de alguma forma, mas melhor ir orar, sabe? E o que eu quero que você entenda é que naquele momento ele teve uma revelação, um lençol veio com todo tipo de comida que era considerada impura no Antigo Testamento. Ele disse, e a voz celestial, veja só, ele boquejou com a voz de Deus, Fábio. A voz celestial diz assim, agora você pega e come. Ele falou assim, jamais. Meu Deus, se Deus está dizendo para você, através dos seus anjos ou do Espírito Santo para você fazer, você vai ficar resistindo. Este é o problema que nós passamos muitas vezes de não ter entendimento do momento, do lugar e do que é que precisa ser feito. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, irmãos, vamos lá, de forma prática. Nesse ponto de inflexão, o que nós precisamos mudar? Os nossos cultos precisam evoluir. Eu posso ouvir um amém? Os nossos cultos precisam evoluir. Eles precisam ser mais dinâmicos, eles precisam ser mais poderosos na presença do Espírito Santo de Deus, mais espirituais. Os nossos cultos precisam evoluir. Tem horas que a gente pensa que a gente está parado no tempo, e a gente precisa entender que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Então, a nossa adoração precisa ser, o Senhor se agrada e Ele recebe uma adoração viva, uma adoração verdadeira, dinâmica diante dEle. A falta de luz no entendimento te deixa oprimido e com medo. Por que tem medo do novo? Por falta de clareza. Por que a gente vai para as conferências, irmãos? Para jogar luz, para a gente ver outras coisas que Deus está fazendo, ouvir o que Deus está fazendo. A gente vem das conferências com uma outra visão, outra mentalidade, não é só empolgado não, é porque uma luz brilha dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, e a gente é determinado a fazer isso. Por isso que eu quero dizer para você que hoje aqui, o nível do que nós estamos recebendo aqui é de uma conferência. Espero que você saia daqui com a luz no seu entendimento, sem medo, sem opressão, entendendo que Deus não tem filhos favoritos, e o que Ele fez com o pastor Carlito, o que Ele faz com outros pastores, outras igrejas que são referências para nós, para ir, Ele pode fazer na nossa também. Se não está fazendo, não é culpa de Deus, é culpa nossa. A gente precisa ter esse entendimento na nossa vida. É por isso que precisamos nos entender que quem tem visão aponta o caminho. Então nós precisamos, e Deus tem me dado essa visão, e eu quero apontar o caminho para vocês. Não devemos nos perder com as fábulas, genealogias, debates e outras coisas. E quando Jesus fez a leitura de Isaías 61, que está descrito lá em
em Lucas 14, 17, diz: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pregar aos pobres, pobres de espírito, pobres mesmo, como os irmãos da África, pobres por causa de fome. Pregar àqueles que estão oprimidos. É impressionante a gente perceber esse propósito de Deus que o Senhor tem a nossa vida, enviou-nos a proclamar libertação aos cativos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu estava ouvindo algo que eu já tenho ouvido de forma recorrente, mas ontem eu estava ouvindo de uma igreja que fechou e acabou, porque 2 ou 3 líderes da igreja estavam envolvidos com jogo. Esse jogo de bet, aí, esse tigrinho, bet, essas coisas, sabe? Pega dinheiro daqui, pega dinheiro dali, de repente tinha dívida de 1 milhão. De repente perdeu o imóvel. De repente a família começou a ser ameaçada, e o que acontece? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente pergunta assim, mas o Espírito do Senhor está... As pessoas estão cativas ao quê? Cativas aos vícios, cativas a jogos, estão presas a tantas coisas, a crendices e outras coisas. Então, ele fez a leitura, teve a percepção do texto e agiu de acordo com aquilo que ele tinha feito. Então, Jesus, ele não apenas diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Daí você vai perceber que o ministério dele se desenvolveu a partir daquilo que ele tinha recebido sobre a sua vida. Cada igreja tem um DNA. Há algumas igrejas que têm uma proposta mais social. Há outras igrejas que têm uma proposta mais elitista de conquistar algumas áreas mais altas de sociedade. Conheço uma igreja assim, um pastor, meu amigo, estive recentemente com ele, à mesa com ele, e quando eu estive à mesa eu fiquei até assustado, JB Carvalho. Quando eu estava lá, de repente, a gente tomando um cafezinho, conversando, de repente, senta na minha frente Flávio Bolsonaro. Na igreja, no escritório do pastor da igreja, um pouco antes do culto, ali, daqui a pouco chega um, outro, e eu começo a ouvir o cara falar assim: eu estou construindo 2 torres de prédio em João Pessoa, 2 torres de prédio de alto luxo em João Pessoa. Eu fiquei falando, aí, lá o preço do ticket. Ou seja, o preço de cada apartamento gira em torno de 3.200.000, 3,5, e vai valorizar, vai chegar a 4. 2 torres, 30 andares, em média 2 apartamentos por andar. Faz as contas aí, 3 milhões. Eu fiquei olhando, aí o outro assim: poxa vida, você precisa me dar umas dicas, que eu estou aqui precisando investir lá. E eu ali quietinho, logo pensando, né, comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sei, Deus estava me colocando ali para eu levantar os meus olhos, para eu poder olhar o que Deus... Então é uma igreja onde vão os diplomatas. Eu já vi lá nessa igreja vários diplomatas de outras nações que vão lá, senadores, deputados, vão funcionários públicos, vão profissionais. Deus chamou nesse nível, nesse propósito. Mas nós precisamos também descobrir, cada um de nós, qual é o nicho que Deus tem nos chamado nesse... Não é que não pode converter rico aqui e nem pode converter pobre lá. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente precisa entender o que é que Deus tem para nós. Você vai perceber que uma igreja que tem 2, 3 médicos, rapidamente ela fica com 15, 20 médicos. Aí você fala assim: mas eu não tenho um médico na minha igreja. Pois é. Quando tiver um,
provavelmente vai ter logo 2, 3 e tudo mais. É por isso que a gente precisa, muitas vezes, evangelizar e buscar em Deus aquilo que Deus tem para fazer. Então, a gente precisa entender esse processo e entender o contexto que está ao nosso redor. Deixa eu dizer para vocês, o novo, ele exige uma leitura e uma postura diferente. O novo que Deus tem para nós temos que nos posicionar diferente. A gente quer ser uma igreja no perfil do que Deus quer fazer para nós, então a gente precisa começar a entender em Deus, para começar a hora que você se coloca diante do espelho. Deus, como é que o Senhor quer que eu vou para a igreja? Sabe? A gente precisa entender o que Deus está fazendo, porque eu vejo algumas pessoas que às vezes se arrumam, se empetecam, que vão top das galáxias para a faculdade ou para o trabalho. Quando vem para a igreja, vem tudo relaxado. Será que Deus não merece o melhor? Será que o que é diferente? Será que o irmão que está, o irmão, a irmã que está ao seu lado não merece ter uma companhia de alguém que cuidou dos dentes, cuidou do cabelo, que se arrumou? Não, eu vou para a igreja mesmo, eu vou de bermuda, eu vou de chinela havaiana e coisa e tal. Deixa eu dizer para você, se você estiver numa igreja na beira da praia, tudo bem. Agora, na igreja em Curitiba, né, tem que pensar algumas coisas. Nós não estamos falando de religiosidade, usos e costumes, mas a gente precisa agir de modo diferente, ter uma postura diferente. Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade. Fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes é prova de insanidade. Estou quase terminando. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, pega essa. Para uma entrega total, a gente precisa despertar. A gente precisa ter uma postura de filhos de Deus, uma postura de intensidade. Como que é a intensidade da nossa adoração? Em ministério de louvor. Como que é a intensidade da adoração da igreja? Como que, olha que nós estamos aqui, somos 1/3 de quem congrega e reúne durante o domingo. Como que é a intensidade? A sua voz aparece, as suas palmas aparecem, o seu sorriso aparece, a sua adoração aparece. Gente, eu tenho visto gente ficar assustado quando alguém começa a orar em línguas do lado dele, quando alguém dá um glória mais alto do lado dele. Nós não podemos esquecer que nós somos uma igreja pentecostal visitada pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem liberdade e a gente precisa deixar ele agir, usar a nossa vida. Se a gente diz, vem, batiza com fogo e o fogo pegar, pula, que rode, que as cadeiras bagunça, depois a gente arruma, seja lá o que acontecer, mas a gente está fazendo dos nossos cultos uma missa às vezes, ou a gente fazendo dos nossos cultos, gente, até com data show, não canta, eu não sei a letra, está lá no data show, vai cantar, sabe? Aí depois em casa liga a rádio, né? Eu ouvo a rádio, liga a rádio e lá chora e tal, com as canções, com a mesma canção que às vezes canta na igreja, lá canta no banheiro, mas não canta na igreja. Dançar então, pular então, sabe? Igual, tem umas canções que falam para dar um pulinho, faz assim, né? Faz uma ameaça. Dança, faz assim, parece pinguim. Então nós precisamos entender que como que está a nossa intensidade. Se a gente quer uma entrega total, nós precisamos despertar uma postura de filhos de Deus, uma postura de intensidade, uma postura de guerreiros. Precisamos ter uma postura de ação e atitude. Precisamos ter uma atitude de humildade, sim, mas uma postura de fé. E a pergunta de Deus para nós é: não percebeis? Não percebeis? Percebeu o quê? O tipo de crente que você é. Percebeu o quê? O tipo de adorador que nós temos sido diante de Deus.
o tipo de comportamento que nós temos manifestado. E aí o que eu digo para você é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você, se você chega numa igreja morna, que parece uma missa, se você entrar pela porta nessa igreja uma vez, visitar essa igreja, você volta? Agora, se você chega numa igreja que você percebe o profético se movimentando, o sobrenatural se movimentando, se você chega numa igreja que você é barrado na porta e alguém já entrega uma palavra para você, uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para você, que te arrepia dos pés à cabeça, o que você fala? Puxa, é essa igreja que eu quero ficar. Deixa eu perguntar para você, e quem é a igreja? Eu. Quem é a igreja? Eu. E cada um de nós, sendo a igreja, somos nós. Nós somos a igreja. Então, nós precisamos entender, assim, que não basta o pastor se consagrar, não basta o dirigente se consagrar, não basta os líderes do louvor se consagrarem, não basta se as pessoas chegarem aqui e a hora que apresentar um convidado, um visitante, ninguém levanta do lugar para ir dar um abraço nesse visitante. O pessoal da equipe de recepção vai entregar, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo de calor, de abraço, de liberação profética, de bênção sobre a vida das pessoas. Irmãos, o Senhor está falando assim, e vocês não veem? Vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Então a gente tem que perceber tanto o que nós estamos fazendo, como o que Deus está fazendo. Você não desfruta daquilo que não reconhece. Você não desfruta daquilo que não reconhece. João 1:11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. O povo de Israel não desfrutou da bênção de Jesus porque não reconheceu Ele como Messias. E é isso que acontece com a gente muitas vezes. Então o reino de Deus, claro, tem muitos mistérios. Mas a palavra de Deus para nós é, muitos virão do Oriente, os filhos do reino vão ficar de fora. Mesmo sendo filhos do reino, por falta de entendimento, não vão desfrutar, porque não tiveram o entendimento daquilo que Deus está passando. E o convite de Deus é para passarmos para outra margem. É escolher o propósito de Deus. E eu termino fazendo aqui um paralelo para vocês. Qual o tipo de igreja que Deus espera que nós sejamos? Deus quer que a gente comece sendo uma igreja consultório, que a gente se torne uma igreja que é posto de saúde e que de posto de saúde a gente vire um hospital. Mas o que significa isso para nós? Consultório é um atendimento individual e diagnóstico. É o lugar ali, representa o momento em que alguém procura ajuda espiritual, de forma pessoal, personalizada. O pastor ou o líder, como um médico da alma, vai ajudar, ouvindo, aconselhando, discernindo sintomas espirituais. Então, o atendimento começa no discipulado, começa no aconselhamento. O posto de saúde é o cuidado básico e prevenção. É o lugar que tem que ir lá para cuidado básico, prevenção, as vacinas e coisa e tal, é lá que você toma. Então simboliza a igreja acompanhando constantemente, ajudando, focando no ensino bíblico, na comunhão, no encorajamento. E o hospital é o tratamento intensivo de restauração. A igreja como um lugar de cura profunda. Então, nós precisamos entender que essa geração está doente. Você já ouviu várias vezes as pessoas falarem isso, não ouviu? Essa geração está doente. Se ela está doente, o que ela precisa? Ela precisa de cura. E o médico dos médicos é Jesus. Mas todo médico, ele tem um consultório e ele tem um hospital. Ele tem um lugar para ele operar, para ele operar em termos de operação, de operacional. Trabalhar, ele tem que ter um lugar para trabalhar. E aonde é que Jesus vai trabalhar, o médico Jesus? Aqui, na casa de Deus, através daquilo que ele tem para fazer em nós. Eu queria que você se colocasse em pé. A igreja hospital, ela é o lugar de cura mais profunda, é lugar
onde os feridos pelo pecado, traumas e crises são tratados. E Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, aqui é a UTI espiritual. Sabe quem que é responsável pela UTI espiritual? O Ministério de Intercessão.